Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Vamos iniciar aí nossa aula de hoje, né? Dando continuidade, então, a leitura do livro de Apocalipse. Nós paramos no capítulo 13 de Apocalipse, então vamos iniciar com o capítulo 14, naquela leitura que nós estamos fazendo, né? Então o bom é que, no mínimo, acabou o curso, nós lemos todo o livro de Apocalipse, os 404 versículos, literalmente. Se não aprendeu muita coisa, ficou algumas dúvidas, mas pelo menos o livro nós lemos. É interessante que a gente muitas vezes, amados, né, num tom de brincadeira estou falando, mas muitas vezes nós perdemos a importância, a noção de que apenas uma leitura simples da Bíblia já é suficiente para nos edificar, né, que a gente chama de devocional. É claro que a gente sempre quer saber algo mais e é adequado de fato essa investigação, o estudo, né, que é o que a gente está fazendo aqui. Mas a própria leitura da Bíblia, ela de fato já nos abençoa. É muito interessante, eu tive um professor, se não me falha a memória, era de homilética, né, que é a matéria que nos dá instruções para como formar um sermão, para como pregar, né? Então é a matéria do pregador, né, homilética. E ele dizia assim, amados, algumas recomendações. Ele falava assim, ó, não escolha texto difícil para pregar para a igreja, né? Tem que ser coisa muito, muito simples. Né, aqueles textos mais tranquilos da Bíblia, tem textos que são bem complexos, então para você expor 40, 50 minutos com a pregação fica bem complicado. E ele falou assim, escolha um bom texto, porque se a pregação for ruim, pelo menos a leitura abençoa os irmãos. Então, é mais ou menos assim, né? A pregação foi ruim, mas pelo menos a leitura bíblica já abençoou, então tá tudo certo. Mas vamos lá, queridos, capítulo 14 de Apocalipse, tem um título aqui, na minha Bíblia, que diz o Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. Nós vamos começar a ler, então à medida que eu for lendo eu vou trazendo para vocês, tá? Uma possível explicação, abordagem, né? Extraindo aqui, já na tentativa de fazer uma interpretação, né, dos textos. Então vamos lá, capítulo 14, verso 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome dele e do seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de harpistas, que tocavam com sua harpa, e cantavam um novo cântico, e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. Esses são, então ele dá a explicação assim, quem são esses 144.000? Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. É bem interessante a gente já observar aqui que lá no capítulo 7 aparece também, né, uma cifra, 144.000, só que lá no capítulo 7 refere-se àqueles que sofreram martírio, né, na época da grande tribulação, ou seja, morreram por causa da sua fé, do evangelho, e diz respeito a um número, esse número não é literal nem do capítulo 7 nem do capítulo de número 14. Não deve ser entendido na literalidade, são números simbólicos, tá? Eles representam uma totalidade ou um número
pleno, né? Mas não, a gente também não está falando que são todos, por exemplo, todos os judeus são 144 mil lá do capítulo 7, né? Ou aqui são todos, não é essa ideia de que são todos, tá certo? Mas que é um número, né, que simboliza, tá certo? Um grupo que por Deus, no capítulo 7, por exemplo, foi... Porque Deus tem uma promessa sobre o povo de Israel, mas não quer dizer que todo judeu, todo o povo, só por ser judeu, será salvo. Não, nós já falamos, inclusive, que a salvação do judeu segue os mesmos critérios da salvação para qualquer outro povo, né? Para qualquer outra nação. Ou seja, aceitar a Jesus Cristo, aceitar a obra da cruz do Calvário, né? Salvo pela graça por meio da fé, a mensagem do Evangelho. Então a graça é a causa de sermos salvos, a fé viabiliza isso e o sangue de Cristo que é o preço pago para a salvação. Então isso é aplicado tanto aos judeus quanto a todos que não são judeus, tá? Só para a gente entender. Mas Deus tem uma promessa sobre esse povo, né? Então, no final dos tempos, a gente percebe que Deus, ele conduzirá a história para que esse povo ele seja alcançado. Mas todos os judeus, todos os israelitas, todos os israelenses, né? Aí depende de onde nasceu ali. Não é isso. Mas que de fato Deus direcionará de alguma maneira, né, a sua mão para que esse povo seja alcançado pela mensagem do Evangelho, visto que é um povo que rejeitou a Jesus lá no final, porém, lá no começo, né, da história do Novo Testamento, mas que agora no final da história, de alguma maneira, Deus dará alguma atenção a eles também, tá? Então, só para falar do capítulo 7 e o capítulo 14 aqui, porque aparecem esses mesmos números, mas eles dizem respeito a povos diferentes, capítulo 7 aos judeus, né? E o capítulo número 14 já não são apenas judeus, inclui também os judeus, mas está falando de uma forma mais abrangente. Então o texto vai dizer aqui quem são esses. Aqueles foram comprados, aqueles foram resgatados, né? Nesse período da grande tribulação. Porém, a dificuldade da interpretação, a partir do verso 4, sobre que não se contaminaram com mulheres, são virgens, alguns pensam que isso não é literal, ou seja, que não são pessoas de fato que eram eunucos, né, virgens, pessoas que nunca tiveram relações, nunca casaram, né? Alguns pensam que e outros pensam que não. Alguns acreditam que essa virgindade seja aí uma pureza espiritual no sentido de que essas pessoas nunca serviram a deuses pagãos, sempre serviram a Deus, né? Então aí fica as duas possibilidades, tá? Nenhuma e nem outra é descartada. Mas o que eu acho principal aqui é destacar que de fato a gente percebe que na vinda de Cristo acompanha ele, né? Um grande número de pessoas, simbolizando inclusive todos os seus servos, né? Todos os filhos e filhas. Aqui nesse texto, talvez os mais consagrados, aqueles que mais dedicaram a Deus ao longo da história humana. É por isso que eu disse, aqui inclui tanto judeus quanto gentios. Então, essa passagem do capítulo 14, 144 mil, que não é literal, é simbólico, representa, né, um número dos servos de Deus, os mais consagrados por essa abordagem, porque o verso 5, por exemplo, ó, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, possivelmente, esse povo, ele é considerado, né, esse grupo, melhor dizendo, ele é considerado pessoas que foram muito mais dedicadas a Deus, né? A gente está falando dentre a história humana daqueles que serviram a Deus. A gente sabe, né, amados, tem pessoas que elas dedicaram-se muito mais a Deus do que outras, né? E se destacam na história. Então, tanto na história bíblica, quanto até mesmo na nossa experiência de fé. A gente conhece pessoas que dedicaram a sua vida muito mais do que outras, né? Todas serão salvas, porque a salvação ela não vem por meio da minha vida piedosa, da minha dedicação, das minhas realizações. A salvação independe do que eu faço, né? De como eu sirvo a Deus, em qual intensidade e tudo mais. Mas de fato a gente sabe, a gente pega na história, nós temos aí, só para trazer da Reforma Protestante para cá, o próprio Martinho Lutero, aí você tem aqueles heróis da fé, né? Você tem
o John Wesley, Charles Wesley, Jonathan Edwards, você tem aos montes aí. E se a gente pegar, por exemplo, na nossa geração, nós tivemos, né, faleceu há pouco tempo, o próprio Russell Shedd, o John Stott, né, homens que de fato, missionários aí aos montes. Então essas pessoas de fato elas serviram a Deus integralmente, no sentido de que a atividade delas e a vida delas é integral para o serviço direto, né, aí do ministério, por exemplo, e outras elas têm suas atividades comuns, né, têm aí suas vidas cotidianas, não em atividades ministeriais e nem tão direta como largar a sua família, a sua pátria e plantar igrejas em outros países, ou se dedicar a uma igreja local, como pastoreio, por exemplo, e coisas desse tipo, né? Ou uma pessoa que se dedica, por exemplo, ao próprio Ministério do Ensino. Então você tem esses... Não é grupo que eu estou dizendo que existe de fato, né, uma intensidade diferente. Existe de fato pessoas que se dedicam com muito mais intensidade. Não quer dizer que essas pessoas elas são mais espirituais, elas são melhores, elas são mais fiéis, não tem nada a ver. O que tem a ver é que são vocações, são chamados de Deus, né? Tem pessoas que, inclusive, elas servirão a Deus muito melhor nas suas atividades cotidianas, sendo um comerciante, um industriário, um profissional de qualquer área da sociedade, do que propriamente no ministério. Então, não quer dizer também que, né, é o ministério que é mais espiritual, uma pessoa que se dedica à igreja e a missões, ela é melhor do que outra. Não, todos são servos de Deus, todos de alguma maneira são usados por Deus, todos são necessários. Paulo vai dizer, e se todo mundo for cabeça? Ou melhor, e se todo mundo for olho, onde estará o nariz? E se todo mundo for orelha, onde estará a boca? Né? Se todo mundo for cabeça, onde estará o pé? Então no corpo a gente tem os membros diferentes, né, colocados. Cada um tem a sua função, a sua igual importância, né, amados? O próprio Davi é interessante, estou dando essa longa introdução aqui só para ver se a gente consegue aplicar um pouco mais aqui ao texto. Davi, numa certa ocasião que teve lá no 1 Samuel, não, me parece que é 2 Samuel, alguma coisa assim. Depois, não, acho que é 1 Samuel capítulo 30. Depois eu pego a referência direitinho, se vocês quiserem mesmo, tá? Ela é exata, eu passo para vocês no WhatsApp, mas vocês têm que me lembrar, vocês sabem, né, que eu esqueço. E aí foram atrás de alguns homens que invadiram lá a cidade, colocaram a fogo, só que tinha algumas bagagens, né, que tinham que ser levadas. Então, aí eu não lembro exatamente o número, mas alguns ficaram lá guardando a bagagem e outros foram atrás dos homens. E recuperaram as crianças, as mulheres e voltaram. Quando foram repartir o despojo, né, de guerra, a recompensa, alguns falaram, não, esses que ficaram aqui não merecem não, nós que fomos lá atrás. E aí Davi disse, não, a recompensa será a mesma dos que ficaram e dos que foram. Por quê? Foi necessário ficar alguns para guardar ali e outros foram para o embate, né? Então, pegando esse paralelo aí, acredito que dá para a gente fazer isso, da mesma forma a nossa vida no servir a Deus. Então tem pessoas que se dedicam integralmente, né, diretamente ao ministério, pastoreio, ensino, enfim. E outros têm a sua atividade cotidiana, social, e eles contribuem de outra maneira, né, de outra forma para o reino de Deus, aí, nas atividades comuns, e também são necessários para que mantenham a estrutura mínima para que essas pessoas se dediquem também. Então a gente tem aí essa questão, né? E aqui a gente percebe que há esse povo, tá bom? Verso 6 em diante, aparece já outra situação aqui, ó. Verso 6, do capítulo 14, né? E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Verso 8. E outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre,
e não têm repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse os seus trabalhos e as suas obras os sigam. A gente percebe, irmãos, como vai ter aquela intensa ação demoníaca, né, sobre toda a terra, sobre o mundo. Então, pessoas para pregarem o Evangelho não haverá. O que houve foram aquelas duas testemunhas, lembram lá? Né? Que Deus, inclusive, é quem os unge, Deus que os preserva, é Deus que os usa de uma maneira extraordinária e miraculosa. Então eles não são mortos até que cumpra o que Deus determina para eles, né? Mas é Deus que os guarda e os protege, porque aqui há uma fúria satânica, né, para matar esses dois homens. Então aqui os homens não conseguirão ter essa autonomia, essa autoridade, nem muito menos a liberdade de pregar o Evangelho, abrir igrejas. Essas coisas não serão possíveis nessa época. Então a gente percebe que seres angelicais é que farão essa parte pregando o Evangelho, né? De alguma maneira eles farão isso. Hoje não é autorizado, a Bíblia deixa bem claro isso aí em 1 Pedro, acho que é capítulo 1, verso 12, se não me falha a memória, que os anjos até queriam pregar, eles têm vontade de pregar o Evangelho, né? Eles sabem da bênção que é, do privilégio que é compartilhar a mensagem, mas eles não foram autorizados a fazer isso. Então os anjos hoje não pregam o Evangelho, eles têm outra função. Mas aqui nessa situação, nessa época, aí Deus os enviará. No caso aqui a gente vê 3 anjos voando aí, né? Voando entre aspas, ninguém nem sabe exatamente se é assim. O que a gente tem certeza é que esses seres angelicais, eles levarão de alguma maneira a mensagem para todas as pessoas, tá? E a gente vê aqui já a ira de Deus, né? Já os flagelos de Deus, eles sendo derramados, ainda a taça, daqui a pouco que a gente vai ver aqui o relato, mas aqui já são os anúncios, né? A grande Babilônia, irmãos, que é escrito aqui, os termos aqui, o verso 8, por exemplo, né? Caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Aqui é simbólico também. Então não é que é a cidade de Babilônia, né? Mesmo porque ela nem existe mais, a cidade em si. Hoje é o atual Iraque, só para a gente se situar, né? Então, onde é a região que seria, né? A gente pega a história desde lá de Abraão, capítulo 11 de Gênesis, que é chamado de Ur dos Caldeus, né? Mesopotâmia, Babilônia, aí atual Iraque, tá? É a mesma região. Então hoje o atual Iraque era onde era a Babilônia, que chegou a ser um dos grandes impérios mundiais, né? Mas aqui é simbólico. Por quê? Porque a Babilônia, no tempo mesmo, né, que havia a cidade do Império Babilônico, foi um império, né, foi uma proposta de um paganismo onde havia muito envolvimento de fato com não só imagens, mas muita coisa satânica mesmo, né? Então é por isso que é tomado aqui essa palavra Babilônia para simbolizar como que será a religião nesse tempo, né? Ou seja, essa religião que afastará as pessoas de Deus, que se envolverá muito mais aí com questões satânicas, demoníacas e tudo mais, né? Então a prostituição, essa palavra também, geralmente ela é ligada à questão espiritual e não física, tá? Embora muitas religiões, no seu ritual, né, na liturgia da adoração, havia, né, muitas orgias, e até o deus Baco, né, que é de onde vem o termo bacanal, certo? E, então, assim, lá a gente vê no Antigo Testamento alguns deuses algumas prostitutas cultuais. Então a gente sabe que havia, mas o que se refere aqui é a prostituição no sentido espiritual, tá bom? E vamos lá. Então, no verso de número 12 em diante, né, vai falar que os servos de Deus, os salvos, aqueles que não aderiram ao sistema bestial, aqueles que não receberam aquela marca da besta, né? Eles foram mortos, eles foram então martirizados, e esses se morreram no Senhor, e a Bíblia diz: bem-aventurados são eles, tá? Que morrem no Senhor, diz o Espírito, para que eles descansem dos seus trabalhos, ou seja, eles terão então
o descanso, né? Porque esse tempo, amado, será de grande perseguição, tá? De grande dificuldade. Servir a Deus nesse tempo será semelhante ao que aconteceu com os nossos irmãos nos 3 primeiros séculos do início da igreja, onde o Império Romano matou centenas e milhares de irmãos, e ainda hoje acontece nos Estados Islâmicos, na Coreia do Norte, por exemplo, né, onde a igreja ela é perseguida, onde é proibido falar do Evangelho, onde pessoas morrem por causa do Evangelho, são presas, torturadas e mortas de fato. Isso acontece hoje. É que no nosso contexto aqui democrático no Brasil, a gente parece que não consegue imaginar uma situação dessa no pleno século XXI. Mas acontece hoje. Só que aqui será de escala mundial, né? Em todos os países, em todos os sistemas políticos aí, haverá proibição de falar do nome de Jesus. E o negócio vai ser muito complicado. Não só a proibição, haverá perseguição de fato, né? Então é uma coisa assim, horrível, né? Vamos lá, verso 14, amados. Tem um título na minha Bíblia de ceifa e vindima. Tem de vocês aí, não? Esses títulos a gente sabe que varia de Bíblia para Bíblia. Mas aí no verso 14, a ceifa e a vindima, em negrito, tem alguma coisa assim, semelhante? Ou não tem? Tem o Paulo, acho que tem. A colheita da terra. Colheita também, Francisco? Isso. Então tá correto. É que na minha aqui tá a ceifa e a vindima, né? A ceifa vocês entendam como colheita e a vindima como colheita de uvas, que diz respeito a Israel. Então a gente vê aqui 2 colheitas, tá? E isso é simbólico, claro, né? Mas se vocês quiserem anotar, fazer a divisão, do verso 14 até o 16, vai falar aqui diz respeito ao juízo mesmo, tá? A ceifa ou a colheita é juízo. Então do verso 14 ao 16 vai falar da ceifa, né? Ou a colheita dos gentios, tá? Aqueles que não são judeus, né? Então se vocês quiserem anotar aí, Mateus capítulo 13, verso 40, 42 e 49. Eu vou até ler com vocês também, tá? A gente vai lá para Mateus capítulo 13. Mateus 13. Deixa eu marcar aqui para a gente voltar. Mateus 13, 40, 42 e 49. Então, bora para o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13. Mateus 13. Verso... Eita, eu perdi aqui a referência. Verso de número 40, né? Isso. 40, 42 e 49. Diz assim no meu texto aqui. 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. 49. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Olha só. Então, nesta época aqui, segundo a profecia, a fala, né, dos evangelistas, aí, ou seja, o próprio Jesus falando, lá em Mateus, dizendo que no final dos tempos ia haver essa separação, ou seja, dos verdadeiros e os falsos, que a Bíblia chama de joio e trigo, né, por ser muito semelhante aí às sementes e até o próprio o resultado, né? Não é árvore, não é pé, é o trem lá, irmão, vocês sabem, né? É o trigo e o joio, eles são muito parecidos, né? Eu agora esqueci como que se denomina o trem lá. Vocês sabem o que é um pezinho, né? Então eles são muito parecidos. Visualmente é muito difícil de distinguir, só quem conhece mesmo, tá? E a semente, então, nem se fala. A semente, ela é bem semelhante mesmo, só especialistas conseguem distinguir, né? Mas nós que não lidamos aí com o negócio, a gente não consegue distinguir. Até mesmo a plantação de joio e de trigo, se vocês me lembrarem aí, me cutucarem, tá certo? Eu preciso ser empurrado assim, irmão, senão eu não dou conta de estar passando as informações para vocês. Mas me lembrem no WhatsApp, porque aí eu pego um videozinho mostrando, inclusive, a diferença do um e do outro, que é mínima. Visualmente é muito difícil mesmo, mas é interessante, tá? Me lembre lá, se vocês tiverem curiosidade, tá bom? E aí a gente vê aqui então, no verso 14 ao 16, essa separação. Aqui está a separação dos falsos, né? Ou seja, aqueles que pareciam ser discípulos de Cristo, servos de Cristo. Hoje é difícil, hoje não tem como fazer isso. É impossível fazer isso, porque humanamente é impossível você falar, não, isso aqui é salvo, isso aqui não é. Né? Porque tem tanta gente que, como dizia antes, né? Tem cara de crente, tem roupa de crente, tem Bíblia de crente, tem conversa de crente.
Eu não sei como que é esse negócio de roupa de crente, conversa de crente, mas falava esses negócios assim, ou seja, parecia, né, mas não era. Eu vou falar aqui uma fala que eu tenho certeza que vocês vão captar, que a gente fala no meio dos adolescentes e dos meninos assim, eles não, mais ou menos assim, fica sem sentido para eles. Mas eu vou falar para vocês, que a gente é quase da mesma geração, vocês vão entender. É como o Denorex. Parece, mas não é. Vocês lembram desse comercial aí, não? Não é? Igual o Denorex. Então, vocês já entenderam aí, estão mais próximos da vinda de Cristo que os outros. Então, a gente que sabe dessas coisas aí, a gente está um pouquinho mais próximo da vinda de Jesus. Então aqui, amados, olha, vamos ler, verso 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice cega, e já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Olha só, isso aqui, amados, é o cumprimento então de Mateus. É que eu não li, mas se vocês lerem todo o capítulo 13, né? É que eu separei aqui, se vocês quiserem anotar, para ir direto lá no... Não até precisar ler o 13, né? Porque vai falar de outras coisas, mas se vocês quiserem ir direto no verso 30, verso 39, se vocês forem em Mateus capítulo 24 também, verso 30 e 31, já aparece a fala de Jesus, que é o cumprimento aqui dessa fala de Jesus. Então, Mateus capítulo 13, verso 30 e 39, né? Nós já lemos alguns lá, tá? A gente leu o 40, 42 e 49, né? Mas se vocês quiserem acrescentar o 30 e o 39, e também no capítulo 24 de Mateus, verso 30 e o verso 31, tá certo? É Jesus dizendo a respeito, então, desta ocasião aqui, que no final dos tempos, ele iria, de fato, separar o joio do trigo, os verdadeiros dos falsos, tá? E isso acontece aqui, então. Verso número 16, para a gente completar o texto. Aquele que estava sentado sobre a nuvem, meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Ou seja, o próprio Jesus, ele trará esse juízo, né, direto na terra, nessa ocasião, ceifando algumas pessoas, aquelas que de alguma maneira estão infiltradas, né, dentre o povo de Deus, porque aqui haverá um período de purificação. O final do capítulo aqui, no capítulo 22, quando chegar lá, eu acho que vocês vão lembrar do que eu vou falar agora. Porque a Bíblia diz, olha, quem é puro, purifique-se mais ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Né? Quem é injusto, cometa injustiça mais ainda. Ou seja, é um tempo de radicalidade. Ou você, de fato, é original e serve a Deus de verdade, ou então você mostra para que veio, quem é, qual é a identidade. Né? Hoje tem aí a liberdade, tem até vantagens hoje de você pertencer a uma religião, a uma igreja evangélica, e de você, como nos nossos países, por exemplo, democrático, a você se denominar cristão. Isso te dá vantagens, né? É bem curioso, irmãos. Eu estava vendo esses dias aí, eu recebi lá numa rede social, uma propaganda lá de curso de inglês para cristãos. Ué, curso de inglês para cristãos? Você vê que coisa, né? Quer dizer, você tem um público hoje que é um mercado, né? A música, por exemplo, a música cristã, ela não é um gênero, ela é um mercado. Então você tem um público gospel que consome o mercado gospel, né? Ou seja, porque você tem forró, você tem rock, você tem samba, você tem reggae, você tem tudo, todos os gêneros, né? Em música cristã. Então é um mercado, não é nem um gênero. Então você tem público. Então é vantagem hoje. Comercialmente é vantagem, né? Politicamente é vantagem, ou seja, socialmente é vantagem você se denominar. Mas nesse tempo não. Então aqui vai haver uma purificação e é o próprio Cristo que fará isso, tá? Verso 17 até o verso 20, a ceifa de Israel. Então é um julgamento, tá certo? Que é a vindima, né? A colheita de uvas. Aí essa uva ou a videira refere-se a Israel. Então haverá também um juízo de Deus, tá certo? Estou falando aqui de um juízo físico, amados. Aqui é um juízo físico. Aqui de fato é Deus trazendo uma punição no aspecto físico
aqui nessa existência e neste mundo. A gente nem está se referindo à questão eterna de julgamento, isso aqui é mais para frente, tá? Aqui é nesse contexto ainda, né, nessa existência aqui, é que de alguma maneira, como Jesus fará isso, eu não estou dizendo que ele fará diretamente, uma foice enorme lá do céu virá, né, pairando aqui, pegando a cabeça de meio mundo. Não é. É como Jesus fará isso, a Bíblia não fala. Se por meio de doenças, se por meio daquelas catástrofes naturais, se por meio de ações demoníacas, se por meio... porque Deus é soberano e até usará, né, como a gente já viu, até os agentes satânicos, né, de alguma maneira. Ou se Deus usará outra punição, outro meio de punição. Não se sabe ao certo como isso se dará, mas é Jesus que estará executando isso, né? Essa é a questão. Então vamos lá, do verso 17 até o 20. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as uvas estão maduras. Vamos lá para Joel, antes que a gente continue aqui. Profeta Joel, lá no Antigo Testamento, bora lá ver se a gente acha. Joel, é porque é um livrinho que é pouco lido, né, irmão? Então vamos ver se a gente acha aqui. Vocês lembram aí onde fica? Nem eu lembro exatamente, eu vou ter que procurar junto com vocês aqui. Isso que é antes de Amós, né? Vamos lá, é antes de Amós. Aí fala assim, mas onde está Amós? Antes de Joel. E onde está Joel? Depois de Oséias. E onde está Oséias? Aí também, bora lá, irmão. Me ajuda aí, viu? Daniel, Oséias, né? Joel, Amós. Então pegue lá a referência de Daniel e vamos para frente aí. Vamos ver se a gente acha aí. Joel capítulo 3, verso 13. Só para a gente ligar aqui uma profecia do Antigo Testamento que é relacionada a essa profecia, esse cumprimento, melhor dizendo aqui, tá? Então, Joel, capítulo 3, verso 13. Vocês conseguiram achar aí, Joel? Foram lá para Daniel, que é um profeta mais conhecido, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, tá vendo só? A gente vai lendo escola bíblica dominical, ajuda a gente nessas horas, né? aquela juventude, né? Aqueles anos lá atrás, que a gente fala, rapaz, ir para essas escolas bíblicas dominical, aí ajuda a gente, tá vendo? A gente, no mínimo, ia conhecendo onde estava a sequência dos, né? Então, Joel 3 e 13 diz assim, ó: lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Eu peguei esse texto para exemplificar que esses termos, né, sobre a colheita de uvas, pisar o lagar, são expressões de juízo desde o Antigo Testamento, referindo-se especificamente à nação de Israel, tá bom? Então, só para a gente ver aqui que os termos eles são aí semelhantes, tá? Voltando para Apocalipse, então vamos lá? Voltando para o texto, onde nós paramos, falamos até o verso 18, vamos 19 e 20 para completar a nossa fala aqui. Então, Apocalipse 14, 19. E o anjo meteu a sua foice à terra, revindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Ô, irmão, eu tinha feito até a conta aqui, também não sei se é exatamente isso literal, né? A questão é que haverá aí tantas mortes, né, o juízo de Deus sobre alguns judeus também, que de alguma maneira o rejeitarão, né, nesse tempo, que de fato haverá um mar de sangue, tá certo? Haverá uma carnificina muito grande. Também nós não sabemos como que Jesus fará isso. Esse anjo, né, que diz aqui que o anjo veio, talvez até mesmo será por meio de algum exército, alguma coisa desse tipo, né, combatendo contra alguns judeus, e como foi o juízo de Deus desde o Antigo Testamento, na era cristã, no ano 70, por exemplo, onde Roma invade Jerusalém, né, com o general Tito, a famosa invasão lá, e eles matam muitos judeus, destroem o templo e tal. Então, possivelmente aqui nesse texto, pode ser que haja também aí essa semelhança, ou seja, que algum exército venha, combata lá contra os judeus e matem. Mas lembrando que isso acontecendo são os propósitos de Deus na história, né? Por trás de tudo isso,
uma execução, há uma punição justa de Deus sobre esse povo, tanto os gentios quanto os judeus. Porque se Deus permite, se Deus executa diretamente, né, algum juízo, nada mais é, amados, do que a justa retribuição que Deus dá a essas pessoas. Não tem da parte de Deus nenhuma injustiça, nenhuma crueldade, tá certo? Então é bom sempre a gente destacar isso, porque ainda mais esse tempo que a gente vive, né, que a gente acha que amor é sempre passar a mão na cabeça de todo mundo, amor é sempre ser conivente com todo mundo. Não, amados, Deus ele é amor, mas isso não exclui a sua justiça, isso não exclui a sua santidade. Então até quando Deus ele permite que as pessoas vão para o inferno, as pessoas morram ou sofram dificuldades, na verdade isso é ainda a ação de Deus misericordiosa. Entenda bem, parece um negócio meio estranho, mas é mais ou menos assim. Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, né? Como Deus sabe quem não vai ser salvo, então veja se tem lógica. Se vocês acharem que não tem lógica, fala, André, ou eu não entendi o que você quis dizer, ou eu acho que não faz sentido. Então vocês têm a liberdade também, mas veja se faz sentido o que eu vou falar para vocês. Então a ideia é mais ou menos assim. Como Deus sabe de fato quem não vai salvar, e aquela pessoa vai acumulando para si juízo de Deus pelo fato de viver impiamente, cometendo crueldade, cometendo pecado, porque de fato Deus, de alguma maneira, ele não só levará em conta o critério de não aceitar Cristo, né, para que uma pessoa não seja salva, mas essa pessoa também, é a ideia que alguns têm pelo texto lá do capítulo 12 de Lucas, verso 48 e 49, que como no céu haverá graus de recompensa diferentes, parece que de fato como isso vai ser ninguém sabe, mas de fato parece que vai ter aí essa questão de no céu alguns serão recompensados diferente dos outros, tá? A salvação é pela graça, a salvação não depende de nós, mas haverá recompensa e o critério da recompensa será de fato não só os feitos, né? Como está em 1 Coríntios capítulo 3, verso 12, 13, 14, 15, fala mais ou menos essa ideia de que haverá de fato recompensa não só pelos feitos, não é volume, mas sim as motivações, enfim. O que eu quero dizer é que haverá no céu graus diferentes de recompensa e também na condenação eterna, ou seja, no inferno, me parece também que haverá graus diferentes de sofrimento. Pelo menos lendo Lucas capítulo 12, verso 48. Vocês querem ler agora para a gente ver se encaixa isso aqui na mente? Vamos lá, né? Já que está com a Bíblia aberta, não custa nada, né, irmão? Acho que não vai suar muito. Se a gente for para Lucas, capítulo de número 12, verso 48 e o 49. Só para ver se a gente consegue aí colocar mais material para esse pensamento aqui que eu estou trazendo para vocês. Não é 48 e 49 não, tá? 47 e 48. Lucas 12, 47 e 48. Veja só que coisa interessante. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Ou seja, ele sabia a vontade de Deus e não fez. Receberá muitos açoites, né? Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe se pedirá, e o que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então a ideia é que, de fato, a justiça, né, aquilo que é justo, vai retribuir cada um segundo o seu merecimento, seja para punição, né, ou seja para recompensa também. E o que eu quero dizer é o seguinte: então, como Deus sabe que aquela pessoa não será salva e ela vai acumulando para si juízo eterno, né, por pecar, fazer crueldade, então a interrupção da vida dela, até mesmo por Deus diretamente, é um ato de misericórdia. Porque se Deus deixasse essa pessoa, inclusive, vivendo muito mais, fazendo tudo aquilo, só ia acumulando mais e mais e mais punição sobre a vida dela. Vocês entenderam? Faz sentido? Mais ou menos? Vai, né? Então, tá bom, coisa... Ainda bem que vocês concordaram comigo, mas se não tivesse concordado também não tinha problema não. Então, amados, a gente percebe que é Deus, então, né, fazendo isso. Capítulo 15, eu tenho mais uns 10 ou 15 minutos aí para estar com vocês. Nossa, eu pensei que eu ia chegar no capítulo 17, eu acho que eu falei muito, né? Diga, Francisco. Sim.
Sim, tá bom. Deixa eu só repetir aqui, Francisco, porque o outro vídeo não tem acesso a esse áudio seu. Senão os irmãos não entendem lá aqui, tá? Então, segundo a sua pergunta, se o fogo, né, em relação ao batismo com o Espírito Santo, que está lá em Mateus capítulo 3, verso 12, mais ou menos lá, né? Pelo menos um dos textos, tem outros evangelhos. Inclusive é bem interessante, tem duas opiniões. Eu vou falar, inclusive, aquela que eu acho mais coerente. Mas a opinião, principalmente da ala pentecostal, é que o fogo, ele representa, nesse texto, estou falando do texto de Mateus, capítulo 3, verso 11, 12, que diz mais ou menos assim, ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira, né? Batizará com o Espírito Santo e com fogo, não é isso? Então, um texto que vai falar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, aí o versículo seguinte está escrito, ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira, ajuntará o trigo no seu celeiro, né, e a palha lançará para ser queimada no fogo. O outro texto, porque isso está nos 3 evangelhos, de Mateus, de Marcos e de Lucas. Aliás, de João também, nos 4 evangelhos. Então, assim, no texto que contém, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, no verso seguinte tem também esse texto, ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e tal e tal. No outro texto, que é o mesmo relato, é a mesma fala, só que o evangelista omite, ele diz assim, ele vos batizará com o Espírito Santo. E aí não tem esse versículo seguinte dizendo que ele tem a pá na sua mão, esse símbolo de tem a pá na mão, juntará o trigo, né? Recolherá no seu celeiro e a palha lançará no fogo, isso diz respeito ao juízo, tá certo? Então assim, batizar com o Espírito Santo e com fogo são duas coisas diferentes. Nessa opinião que eu compartilho, para mim faz mais sentido quando a gente lê todo o texto. Por quê? Primeiro, João Batista, que é quem está falando isso, está falando para 2 públicos. Um que está vindo a ele para, de fato, se arrepender, confessar os seus pecados, que está aceitando a sua mensagem, né, que o Messias está vindo. E outro grupo que vem de curiosos, aqueles pecadores que não querem aceitar a mensagem de João Batista. Então ele tem esses 2 públicos na sua frente. Então, de fato, ele vos batizará, ele mergulhará, Jesus. Né? João Batista fala que Jesus fará isso. Vos batizará com o Espírito Santo aqueles que são trigo, aqueles que vão receber a mensagem que João Batista está dizendo, que é a vinda de Jesus. Batizará com fogo, aí refere-se ao juízo, que é a palha. Você entendeu? Então, neste texto, ou nesses textos dos evangelhos, batizar com o Espírito Santo e com fogo não é a mesma coisa. O Espírito Santo, de fato, é concedido, a pessoa é imergida, batizada com o Espírito Santo, aqueles que forem trigo. Os que forem joio serão então separados como palha e jogados no fogo para serem então, né, é o juízo. Eu não estou dizendo que fogo não é símbolo do Espírito Santo, não é isso. Só que nessas passagens ele não vem como símbolo representando a ação purificadora do Espírito Santo, como por exemplo em Atos capítulo 2, onde eles viram línguas repartidas como que de fogo e tal e tal e tal, né? Então é por isso que a gente sempre tem que... Porque a gente fala, não, o fogo é símbolo do Espírito Santo, mas tem o fogo do inferno, tem o fogo aqui em Apocalipse, que é o que mais aparece, que é simbolizando. Então assim, a gente precisa analisar texto a texto, né? Então essa é a minha opinião, para mim faz mais sentido e muitos concordam com essa abordagem, né? Que nesses textos o fogo não diz respeito ao Espírito Santo não, tá? Mas é interessante que em hermenêutica... Oi? Isso. Isso. Exato. Exato. Na matéria hermenêutica, mano, que a gente tem, nesse curso mesmo nosso aqui, aí eu pego todos os textos, pego lá dos originais, comparo um texto com outro e a gente percebe que de fato não faz sentido a gente falar que o fogo é a mesma coisa do que a ação do Espírito Santo. Não é. Nesses textos, não. Então, é isso aí, mano. Lembrando que fogo aqui não é literal, né? Lembrando que não é o fogo literal. É um símbolo mesmo do juízo de Deus e tal, que a gente sabe. O fogo é algo que arde, que queima, né? Que causa dor e tudo mais, nesse sentido. Mas o fogo aplicado para a ação do Espírito Santo aí purifica, né? Aí já faz aquele lustre bom, purifica o ouro, é pelo fogo. Então você percebe que o mesmo símbolo, dependendo do texto, ele tem significados diferentes. Por exemplo, Jesus disse que a gente deveria ser simples como as pombas e prudente como a serpente. Mas serpente é uma representação do próprio Satanás.
né? Mas olha, está pegando aqui uma qualidade dessa limaria, né? Dessa serpente. Jesus disse que como a serpente foi levantada lá no deserto, isso está no capítulo 3 de João, assim ele também sendo levantado, da mesma forma quem olharia para ele seria salvo. Olha só, então Jesus está se colocando como um antitipo, que a gente fala, é o tipo e o antitipo, né? De uma serpente que foi levantada lá no deserto. Então Jesus é semelhante a essa serpente que foi levantada no deserto por a serpente de bronze por Moisés, porque foi usada para que o povo fosse salvo. Então percebe que os símbolos eles dependem da interpretação pelo contexto que ele está inserido, né? Interessante isso aí. E hermenêutica a gente trabalha isso aí. Então nós vamos chegar lá, os que não, ainda passaram por lá. Benção pura, varão? Tá esclarecido aí, mais ou menos? Tá? Capítulo 15. E vamos lá, façam pergunta aí, porque é nessas que a gente aproveita aí para enriquecer um pouco mais a aula, né? Eu vi outro grande e admirável sinal no céu. Percebam, amados, que aqui, ó, por exemplo, rapaz, será que eu passei aqui? É que ele, o verso de número 2 do capítulo 14, a expressão aí, eu ouvi uma voz do céu, né? Então, capítulo 14, verso 2, eu ouvi uma voz do céu. Aqui é interessante no capítulo 15,